Oi, gente, boa tarde a todas e a todos e a todes. Bem-vindos a mais um São Paulo Food Film Fest. Hoje a gente está no quarto aulão de uma série de 5 aulas. Amanhã a gente vai ter mais uma aula com a chefe Paty Durães. E hoje, quem teve a oportunidade de assistir lá dentro, a gente assistiu um dos episódios, o primeiro deles, de uma série chamada História da Alimentação do Brasil, maravilhosa. Ela está disponível na plataforma da São Paulo Food Film Fest, na SP Cine, então, se vocês quiserem assistir. Eu recomendo assistir todos os episódios, que eles são maravilhosos. E esse primeiro, ele fala da mandioca, né, a rainha do Brasil, porque ela é uma rainha mesmo, né? Ela está aqui entre nós há muito, muito tempo, antes mesmo dos europeus chegarem aqui. Então, os povos indígenas, eles tiveram essa sabedoria, trouxeram toda essa tecnologia que depois, de alguma forma, foi sendo apropriada por todos nós, brancos, que fomos chegando, né? Mas ainda é a nossa rainha, né, Aline? E eu não sei se vocês sabem, vou contar uma curiosidade antes de apresentar a nossa chefe maravilhosa que está aqui presente. A nossa primeira Constituição no Brasil, ela foi conhecida como a Constituição da Mandioca, porque a mandioca ela foi tão importante, ela sempre foi tão importante, que nessa primeira Constituição só podiam se eleger e só podiam votar quem tivesse uma porcentagem X de mandioca plantada. Então, desde aqueles tempos, vocês podem perceber como a mandioca era importante e como a agricultura e a monocultura que foi tomando lugar da nossa agricultura familiar, como ela é importante, como ela rege os sistemas alimentares que hoje estão postos no nosso país. Então, estou contando tudo isso para que a gente possa repensar a forma como a gente vem se alimentando, repensar as nossas escolhas alimentares, porque tudo que a gente coloca no nosso prato é um ato político, né? Então, dito tudo isso, eu tenho o prazer de anunciar que hoje a gente tem a presença maravilhosa da chefe Aline Guedes, que é uma grande chefe, grande pesquisadora, grande cozinheira, conhece tudo sobre a mandioca e vai poder falar com vocês sobre esse alimento maravilhoso. Bem-vinda. Obrigada. Boa aula. Obrigada. Bom, tudo é muita coisa, né? Acho que a gente vive em constante aprendizado, não teria como eu saber tudo, mas eu venho fazendo algumas pesquisas, não só com relação à mandioca, mas outras temáticas, e eu acho que vai ser muito bacana compartilhar com vocês. Então, quero agradecer o convite, agradecer pela apresentação carinhosa, agradecer a vocês por estarem aqui. Eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Aline Guedes, eu trabalho com gastronomia há aproximadamente 20 anos, comecei a cozinhar pequenininha, por conta de influências da minha mãe. Minha mãe chama Ditinha, ela foi cozinheira a vida inteira, trabalhou em casas de família, e aí, em um determinado momento da minha vida, eu acabei me formando em gastronomia. Vai fazer 20 anos que eu sou formada, venho trabalhando desde então. Fui professora durante um bom tempo, trabalhei em muitos restaurantes, e hoje em dia eu tenho me dedicado mais à minha pesquisa e a outros trabalhos relacionados à gastronomia. Eu sou pesquisadora da cultura alimentar quilombola, então eu tenho atualmente ido a diversos quilombos que nós temos aqui no Brasil para entender esses saberes, esses fazeres, entender como que a gente, por meio do alimento, tem condições de preservar toda uma cultura, fazer com que dentro dos quilombos essas comunidades enxerguem o que eles fazem como cultura alimentar, porque esse também é um desafio. Às vezes a gente imagina que numa comunidade quilombola a resistência ela exista com o conhecimento de causa com relação às práticas que precisam ser aí percorridas para que, de fato, eles consigam se manter íntegros no que diz respeito à comunidade e também a esse direito de terras, mas, na verdade, muitos desses quilombos perderam algumas das referências antepassadas e a gente, muitas vezes, mesmo sendo de fora, precisa entrar nesses espaços e ajudar de forma genuína. Então, hoje, essa é uma das partes, né, do meu trabalho de pesquisa. Eu também, por estudar a cozinha brasileira, eu gosto mais de falar cozinhas brasileiras, porque eu acho que isso já dá para a gente essa ideia de quão diverso é o nosso país e como as cozinhas no nosso país são diversificadas também. Eu, obviamente, também acabo me deparando com a questão da mandioca e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então.
Bom, eu trouxe aqui alguns elementos que eu acho que são bem marcantes. Esse aqui, quem não conhecia, eu acho que viu hoje no documentário. Vocês sabem o que é esse aqui? Esse aqui é o tipiti, é um artefato indígena. O tipiti é um artefato que é feito de forma artesanal também, é utilizado para a extração do líquido da mandioca, né, do tucupi. Esse daqui eu comprei em Belém, não, na verdade comprei numa comunidade bem pequenininha, que é uma comunidade ribeirinha quilombola, que chama Fica em Mocajuba, eu vou lembrar, Vila de Mangabeira. E é uma comunidade de 500 habitantes, são ribeirinhos quilombolas, obrigada. E eu acabei comprando lá. Tem de diversos tamanhos, obviamente, e a gente vai falar também um pouquinho sobre essa questão do tipiti. Bom, para já deixar vocês aguçados com relação ao que a gente vai ter hoje aqui, eu vou fazer um nhoque de mandioca, onde a gente vai também provar esse nhoque com o tucupi. Para quem não provou o tucupi na vida ainda, então hoje vai ser esse momento. E a gente vai servir junto com umas folhinhas de Catalônia, que algumas pessoas talvez torçam o nariz porque é amarga, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio no prato. A gente vai ter uma crocância com a castanha do Pará, né? Não tirem a castanha do Pará, deixa ser do Pará, porque a gente começou a chamar de castanha do Brasil, e os paraenses ficam bravos com relação a isso. E a gente vai servir com uma farinha também de tapioca. Bom, vocês viram muito conteúdo relacionado à mandioca. Eu acho que o livro do Câmara Cascudo é um dos primeiros estudos assim que a gente enxerga como esse referencial bibliográfico quando a gente pensa a gastronomia brasileira. E eu acho que é importante também que a gente entenda que hoje em dia existe uma série de outros pesquisadores, e existe também uma atualização com relação a diversas dessas temáticas, que é importante que nós também enxerguemos essas atualizações, né? Porque é um livro que foi escrito em uma determinada época e, obviamente, hoje em dia a gente já consegue ter um outro olhar para algumas daquelas questões. Mas a mandioca é esse alimento que é considerado a rainha do Brasil, porque a gente tem indícios da mandioca desde o norte do país até o sul. É esse alimento que antes mesmo da invasão, ou descobrimento, para quem preferir, dos portugueses, ela já estava aqui, já era cultivada. Obviamente, nós tivemos aí a nossa parcela também na questão da domesticação da mandioca, mas é um alimento que tem esse histórico relacionado aí a um plantio desde 9.000 anos atrás. Então, a gente entende realmente que existe todo um saber ancestral relacionado a essa produção da mandioca. Quando houve essa chegada dos portugueses, eles muitas vezes não entendiam bem esse contexto do uso da mandioca, do consumo, até porque eles consumiam já a farinha de trigo. Então, até produções que em alguns determinados espaços aqui do Brasil, que eram feitas com a mandioca, até por consequência da possibilidade do trigo chegar mais rapidamente a algumas cidades distantes dos portos, fazia com que algumas pessoas elas colocassem essa farinha de mandioca num lugar que até hoje em dia, eu digo a vocês, e eu acho impressionante que esse pensar não tenha mudado, é um lugar de pensar esse alimento como sendo um alimento só relacionado à pobreza, à escassez, a pessoas que não têm condições, né, de ter algo melhor. E também há uma outra questão, que é, obviamente, também social, que não é de relacionar esse alimento com a sofisticação. Então, quando a gente imagina um restaurante de alta gastronomia, a gente não imagina uma farofa com um ovinho frito, né, um prato que tem essa farinha em destaque, ou a própria mandioca em destaque, de modo que ela não tenha sido ali totalmente transformada para muitas vezes até se parecer com algum outro produto. A gente não vê a mandioca dessa forma ainda hoje como sendo esse elemento com o valor que ela tem. A mandioca, obviamente, ela tem essa relação com os povos originários indígenas, nós sabemos, mas eu gosto sempre de falar também da relação, porque é também uma das minhas áreas de estudo, da relação com os povos africanos escravizados que foram trazidos para cá, para o Brasil. Quando a gente percebe esse deslocamento, né, das grandes navegações, a gente enxerga também, naquele período já, a mandioca como sendo esse ingrediente que servia muitas vezes como escambo. Então, acaba-se que também a gente entende esse intercâmbio com relação à questão de povos africanos fazerem uso da mandioca por consequência mesmo dessas trocas que foram ocasionadas. Então, na comercialização de escravizados, muitas vezes a mandioca era usada como essa moeda de valor. E isso a gente também enxerga como sendo essa potência que era já naquela época, né, naquele
período. Não sei se todos sabem, né, mas a gente tem uma potência com relação a diversos usos e possibilidades da mandioca. Basicamente, quando a gente pensa em mandioca, ela é classificada em 2 grupos básicos, que são a mandioca que é considerada mansa e a mandioca que é considerada brava. E aí a gente vai ter no Brasil inteiro uma série de nomes, né, que a mandioca acaba recebendo. Quem aqui conhece mandioca por aipim, por exemplo? Ou a mandioca é aipim, né? Tem também a questão de conhecer como macaxeira, pão de pobre, tem muitos nomes a depender realmente da região. Muitas das vezes, quando se pensa mandioca, aipim, macaxeira, está se pensando nessa relação com a mandioca mansa, que é essa mandioca que quando a gente colhe, por exemplo, a gente já pode cozinhar e comer, que é muito usada para fazer bolos, para fazer mandioca frita e diversos outros preparos. Não é mandioca que é considerada brava, aquela que tem um agente que é tóxico, que é o ácido cianídrico, que a gente precisa que essa mandioca ela passe por um processo para que ela esteja livre e isenta desse traço, que é um traço que é tóxico não só para os seres humanos, mas também para os animais. É muito incrível a sabedoria e a medicina ancestral indígena, porque desde sempre os povos indígenas originários, eles já sabiam a diferença entre mandioca brava e a mandioca mansa. E isso muitas vezes, quando a gente vê, né, ambas as mandiocas, a gente não consegue ali identificar, porque é algo que você constata, obviamente, também aí com estudos laboratoriais. O que a gente entende é que, quando você tem a mandioca brava, ela precisa passar por alguns processos para que ela possa ser consumida. É da mandioca brava que a gente tira o tucupi, fazendo uso desse tipiti, que vocês viram aqui. Então, se faz uma massa dessa mandioca, e aí, para que ela também tenha essa retirada desse agente tóxico, a gente fermenta normalmente essa mandioca, e ela é fermentada simplesmente sendo deixada num balde ou numa espécie de tina com bastante água, e ela fica ali reposando por 3 a 4 dias. Essa mandioca passa por um processo de fermentação e de evaporação que faz com que esse ácido cianídrico ele seja evaporado, e ali a gente tem essa mandioca também já mais própria para o consumo. A massa dessa mandioca, ela in natura, quando colocada nessa tina com água e quando passa todo esse período, por ela passar por esse processo de fermentação, ela fica totalmente maleável. Então, a gente consegue soltar a casca à mão mesmo, sem precisar descascar, com algum elemento que seja cortante ou que precise raspar essa mandioca. E quando a gente esmaga essa mandioca, ela fica parecendo uma massa mesmo, uma massa de bolo, uma massa mais encorpada, obviamente, mas uma massa que vocês conseguem, inclusive, manusear. Normalmente, para fazer a farinha d'água, a gente usa essa mandioca, e a gente pode misturar com outra mandioca também, a mandioca mansa. E aí, para fazer o próprio tucupi, como eu falei, a gente faz com que essa retirada do líquido aconteça por meio do tipiti, e a gente faz com que haja uma decantação desse líquido já da retirada, para que se separe só o líquido da goma. Essa goma, ela vai nos dar o polvilho, que todo mundo usa para fazer pão de queijo, por exemplo. Quem usa polvilho doce para fazer um pão de queijo? E o restante só usa polvilho azedo? Eu aprendi com a minha mãe a fazer com polvilho azedo. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu lembro que eu aprendi a fazer com polvilho doce. E aí, eu não sabia a diferença dos polvilhos. Vocês sabem? Alguém sabe a diferença entre um polvilho doce e polvilho azedo? Eles podem ser extraídos da mesma forma, mas essa massa, ela vai, no caso do azedo, passar por fermentação. E aí, eu não sei se vocês, eu acho difícil isso, já pegaram um pouquinho de polvilho dos dois e colocaram na boca, né? Dificilmente. A gente não faz isso com azeite, que é uma recomendação médica, né? De tomar ali uma colherinha de azeite. Quem dirá, porque a gente pensa, é óleo, imagina, vou pôr isso na boca. Quem dirá pegar ali o polvilho e colocar na boca. Mas o sabor, ele é um sabor mais ácido. E o cheiro é um cheiro mais forte também. Aí, na próxima vez, vocês vão prestar mais atenção nisso, talvez, mas é porque ele passa por esse processo de fermentação, e aí ele acaba sendo chamado de polvilho azedo. Com esse polvilho dessa decantação, a gente faz também a farinha de tapioca, que é essa aqui que eu trouxe para vocês. Eu trouxe algumas farinhas para vocês verem. E aí, essa, inclusive, eu trouxe 2 versões. Essa aqui é fácil de encontrar. Eu encontrei aqui em São Paulo, numa loja. E ela é bem padronizada, ó, vocês vão conseguir ver. Vou até passar para vocês darem uma olhada. E essa daqui ela é mais rústica. Quando eu passar para vocês verem as 2 versões, vocês vão perceber. Uma tem as bolinhas bem pequenininhas, fechadinhas, e a outra tem as bolinhas mais irregulares e maiores. Essa aqui tem uns pontos que estão mais douradinhos, porque ela tem um pouquinho de coco misturado a ela.
é essa que eu vou usar para o nosso nhoque, tá? Vai ser essa loucura, vai ser uma coisa doce, com uma coisa meio amarga, com um crocante aqui, mas vai dar tudo certo, tá? Fiquem até o final. E aí o que eu queria falar para vocês, que eu acho muito interessante, os processos de produção de farinha no Brasil, né, nas casas de farinha, eles são super artesanais. E tem essa arte por trás, que muitas vezes também a gente fecha os olhos, e principalmente a gente não se importa tanto, às vezes, com esse trabalho que é fazer todo esse processo. A nossa cultura alimentar, ou as culturas alimentares, muitas vezes ela se perde justamente porque nem sempre a gente enxerga a alimentação enquanto cultura. A gente pensa música enquanto cultura, a gente pensa teatro, a gente pensa uma série de outras expressões artísticas, e a cozinha, o alimento, muitas vezes ele é colocado em outro lugar, mas isso também é parte da nossa alimentação, né, e da nossa cultura alimentar. Isso faz com que a gente também preserve aí tradições que são só nossas, enquanto brasileiros. E aí, quando a gente pensa em comunidades também, que essas tradições elas sejam preservadas enquanto comunidades, por meio da repetição, né? Quando a gente pensa em comunidades tradicionais, não só quilombolas, que é um assunto que eu estudo bastante, mas de povos originários também, a gente pensa essa transmissão de saberes sendo passada de geração para geração. Você não vai ter livros lá com as receitas escritas, mas quando você vai lá, as mulheres, que na maioria das vezes são as pessoas que estão à frente dessas cozinhas, elas te contam histórias. E através dessas histórias, elas te contam como cozinhar aquele alimento. E isso é parte de uma cultura que, se a gente não repete, a gente não se interessa. E aí eu falo na repetição porque isso gera essa memória, né? Porque quando a gente faz várias vezes alguma coisa, a gente decora de coração. E aí isso fica impregnado na gente. E a gente consegue também passar adiante, né? Quando a gente não se interessa por isso, a gente vai deixando aquilo de lado e isso vai se perdendo. Então, a gente também tem o nosso papel que é importante nessa preservação cultural. Essas duas farinhas aqui, eu tive o privilégio de, nessa comunidade que eu comentei lá em Mangabeira, ver como as mulheres elas fazem essa farinha. Então, elas pegam esse polvilho, né, que ficou ali no fundo daquela bacia onde foi decantado, e elas embolam essa farinha. Elas vão passando as mãos nesse movimento circular, onde elas vão embolando esse polvilho e eles vão ficando com esse formato que vocês estão vendo aqui. E aí, diferente das farinhas, onde a gente vai fazer a secagem naquelas chamas muito fortes do fogo, e você tem que ir secando isso e cuidando para não queimar, elas fazem o mesmo processo de secagem, mas elas têm que fazer com muito mais cuidado, porque esse aqui é um produto que ele queima mais facilmente. E aí, quando ele está pronto, ele dá uma pipocada, então vocês vão perceber que ele tem essa textura quase como se fosse de uma pipoquinha. Vou passar para vocês verem a diferença. Pode ir passando, por favor. Aqui a gente tem outros tipos de farinha que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente tem, no Brasil inteiro, farinhas diversas, né? E aí eu estou falando bastante da farinha, porque a farinha realmente ela acaba sendo um alimento que é um subproduto da mandioca, que serve aí como uma cultura até de resistência para diversos povos. Muitos de vocês aqui talvez tenham histórias com relação ao pirão, por exemplo, na família. Histórias que talvez não sejam de vocês diretamente, mas sejam de antepassados, mas não distantes, da avó que contava uma história, né, de uma tia que às vezes pegava uma cabeça de peixe e fazia pirão para 13 filhos, por exemplo. Então, existe uma cultura também de resistência, uma alimentação por conta de resistência também, e dessa necessidade que, por meio da escassez, gera também essa produção de pratos que acabam se tornando parte também dessa cultura alimentar. Então, aqui a gente tem uma farinha que ela é mais grossa, né? Que é a farinha... aqui ela tem duas versões, uma está com manteiga e a outra não, por isso que vocês vão ver essas cores diferentes. Depois eu deixo aqui para vocês verem. E uma que eu acho muito interessante, que essa daqui não é tão fácil de encontrar, que eu encontrei numa comunidade quilombola lá no Ceará, é essa que é o que eles chamam de borra da mandioca, que eles fazem um preparo que chama grolado. O preparo chama grolado, mas, na verdade, para algumas regiões, essa farinha também chama grolado. É uma farinha que, quando você cozinha ela, como se fosse uma farofa, e ela começa a ficar úmida, ela fica com uma textura quase como se fosse um sagu, mas ela fica bem aglutinada, né? Ela fica com aqueles pedaços maiores, só que com aquela texturinha do sagu, aquela textura gelatinosa. Normalmente, nessas comunidades, eles misturam a isso a carne de sol, que eles produzem ali na comunidade também, desfiada, e aí usam, em alguns momentos, ou não, o azeite de dendê,
que aí, enfim, eles podem não usar, porque a depender da comunidade eles não vão ter esse produto tão fácil. Bom, além do tipiti, eu trouxe aqui o pilão, que eu acho que representa muito da cultura afro-indígena e fala muito sobre essa questão também da mandioca, né, de seus subprodutos. A mandioca, como eu falei para vocês, ela acabou ganhando o mundo. Hoje a gente tem a produção da mandioca em mais de 100 países, né? É uma coisa realmente que a gente percebe que faz com que seja fácil de entender como é um ingrediente que pode ser plantado em qualquer região, que ele realmente é um ingrediente que ele se dá bem em praticamente qualquer tipo de solo. Então, a gente vê hoje em dia essa configuração e até outros países que não são o Brasil estando à frente nessa liderança quando a gente pensa na questão da mandioca em maior quantidade sendo plantada nesses países. É o terceiro ingrediente que tem esse maior... quando a gente pensa na questão do carboidrato, né, na tabela nutricional, é o terceiro ingrediente quando a gente coloca à frente dele o arroz e o milho. O milho também é um ingrediente, obviamente, que fala muito sobre o Brasil. E aqui a gente tem essa versatilidade diversa com relação a vários preparos, que nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre vários deles e os que são mais favoritos de uma pessoa ou de outra. Eu, particularmente, gosto muito de um pirão bem feito e acho que a farinha faz toda a diferença. Tem pessoas que acham que a farinha não muda nada, mas a depender da região e da localidade, essa farinha ela vai te dizer muito também sobre essa questão do que você tem ali de características dessa terra onde ela foi plantada. A minha farinha, por exemplo, de mandioca, é uma farinha que chama farinha de copioba. Alguém já ouviu falar? Ela é uma farinha que ela é produzida no Vale do Copioba, que fica na Bahia. Então, ela é uma farinha que ela tem uma textura fininha, ela é uma farinha amarelinha. Tem até algumas pessoas que falam assim, olha, tem que tomar cuidado quando vai comprar copioba, porque às vezes colocam açafrão da terra, ela fica amarelinha e você acha que é copioba. Mas é só uma farinha com açafrão da terra. Mas a farinha comprada em copioba, ela tem essa textura e essa coloração que é muito própria dela, que é muito específica. Então, cada região acaba tendo seus ingredientes, os seus insumos, a sua forma de chamar mais específica, né, para a mandioca, mas a gente sabe que, no final das contas, é sempre o mesmo produto. Existe uma variedade de espécies dentro dessas duas classificações que eu falei para vocês, a brava e a mansa, e, a partir daí, a gente consegue entender um pouquinho melhor essa questão da mandioca. Se consome as folhas também, a gente chama a folha de mandioca de maniva, e existe uma lenda com relação à origem da mandioca, que eu vou contar muito rapidamente para vocês, e aí a gente dá início aqui já ao nosso preparo. Conta-se a lenda, que na verdade é um folclore brasileiro, né, que a mandioca ela surge de uma situação onde, em uma tribo indígena, uma das filhas de uma das lideranças muito importantes dessa tribo, ela engravidou. E ela não sabia dizer de que ela tinha engravidado, porque ela não tinha tido contato nenhum com homem algum. E o pai dela, muito furioso, né, ele, de alguma forma, tentou expulsá-la dali, mas ele ouviu um chamado, dizendo que a filha dele estava dizendo a verdade, que ele precisava acreditar nela. E aí ele acreditou e nasceu essa menina de pele muito clara, branca, e de olhos azuis, algumas das lendas contam, outras não falam sobre a questão dos olhos, mas falam que ela tinha essa pele branca, e que era uma criança que dava muita alegria para a aldeia, né, para essa comunidade. Só que ela morreu muito novinha. Em um determinado dia, ela viveu praticamente 1 ano, se não me engano, ela vem a falecer, eles encontram ela morta, e aí enterram ela dentro da oca onde eles moravam. Então, aquela oca vira a casa dela e ela se chamava Mani. Então, ali ficou esse nome de Mani-oca, que ali era a casa de Mani, acabou se tornando a casa dela. E aí, de Manioca, a gente parte para esse nome mandioca, que acaba sendo o nome que a gente tem até hoje, e é essa lenda da origem possível da mandioca aqui no Brasil. Tá certo? Bom, vamos ao preparo. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa também, e quiserem ajudar aqui no preparo, no sentido de falar algo sobre algo que vocês tenham vivenciado, vocês podem me falar também, tá? Bom, para a gente fazer esse nhoque, é muito simples, na verdade, mas eu já adianto, porque eu sei que é uma preocupação, normalmente, ele não é um nhoque vegano, mas ele é um nhoque que não contém trigo, tá? E eu acho que isso já é algo interessante para quem tem alguma questão, alguma restrição com relação ao trigo. Aqui, nessa panela, só para vocês entenderem, eu já tenho tucupi. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ele está bem amarelinho, ó. Dá para ver aí? Dá, né? Um pouquinho. E aí vocês vão ver que tem umas folhas caindo, por quê? Esse tucupi aqui, ele foi temperado com pimenta de cheiro, que até tem uma aqui para eu mostrar para vocês.
Essa pimenta não arde, ela é uma pimenta extremamente aromática, na cozinha baiana é muito utilizada, eu gosto bastante. Tem aqui também chicória do Pará e tem também jambu. Jambu. Daqui a pouco a gente vai colocar uma joelma aqui, a gente vai começar a tremer esse jambu. Não, brincadeira. Mas tem jambu também, tá? Não é o jambu fresco, porque eu até gostaria de ter ido tão além assim, mas eu fui nas minhas limitações, mas temos um jambu que ele foi encontrado congelado, tá? Aqui em São Paulo, tem algumas casas específicas de produtos do norte do Brasil, principalmente do Pará, porque a gente tem uma dificuldade de nós encontrarmos. E eu sempre faço essa crítica, porque é uma crítica mesmo, com relação a essa dificuldade que a gente tem de encontrar produtos que são nossos, da nossa terra, e a facilidade que a gente tem de encontrar outros produtos, né? Quando a gente pensa em globalização, se a gente for pensar bem, as grandes navegações foram o primeiro prelúdio do que seria a globalização no mundo. E a gente continua com essa dificuldade, né, de encontrar os produtos nossos, mas se eu quisesse hoje encontrar framboesas, mirtilos e blueberries, vamos falar assim, eu teria encontrado mais facilmente do que toda a rota que eu tive que fazer mirabolante ontem para encontrar esse jambu, esse tucupi, essa chicória que é a do Pará, não é a chicória que a gente tem aqui, tá? Essa base aqui é uma base que ela pode ser usada para aquele prato tradicional que vocês já devem ter ouvido falar, que é tradicional no norte do país, que é o pato no tucupi. É praticamente a mesma base. E o tucupi ele tem essa acidez que combina muito com pescados, com peixes mais gordurosos, inclusive, né, e com pratos outros que a gente tem também um potencial de gordura elevado. Então, esse nhoque, inclusive, quando a gente for fazer a finalização, a gente vai fazer na manteiga, porque aí ele vai ficar douradinho, vai ficar levemente crocante por fora, e aí por dentro ele fica macio, e essa manteiga vai ser quebrada aqui pelo tucupi, tá? Então, é isso que a gente tem aqui, só para vocês entenderem, porque o tucupi eu tive que deixar esse preparo já meio adiantado antes, porque ele precisa reduzir bastante. Quando vocês comprarem o tucupi, para quem nunca provou, prove uma colherada dele assim que você comprar, porque aí vocês vão sentir o grau de acidez que ele tem. Ele é extremamente ácido. E aí, quando a gente cozinha ele para que ele reduza, é justamente para a gente aliviar um pouco essa acidez, que ela realmente é bastante impactante para algumas pessoas que não estão acostumadas. Quem aqui coloca açúcar no molho de tomate para tirar a acidez? Ei, galera! Ô, pessoal! Vamos pensar numa limonada. Quando a gente coloca açúcar na limonada, a acidez do limão, ela deixa de estar ali? Não, mas a gente faz o quê? A gente disfarça aquela coisa ácida do limão, né? No molho de tomate é a mesma coisa. Então, quando eu falo para vocês que a gente cozinha bastante aqui o tucupi para sair essa acidez, é o mesmo processo de um molho de tomate. Quanto mais a gente cozinha o molho de tomate, menos ácido ele vai ficar. Ele precisa de cozimento. Não precisa colocar aquele açúcar. E eu coloquei a vida inteira, porque minha mãe falou, Aline, para eu deixar um molho gostosinho sem aquela acidez, bota açúcar. Eu era aquela pessoa que já pegava uma colher e tacava de uma vez. Até eu entender esse processo, que tinha que ser mais lento, de deixar aquilo ali reduzindo bastante tempo. Esse tucupi, para vocês terem ideia, ficou reduzindo mais ou menos 1h30 para chegar nesse ponto que ele está aqui, tá? Então, esse tucupi, mais os ingredientes que eu comprei mais específicos, eu encontrei na Casa Kombu, que fica... Kombu fica na Bela Vista. Depois eu posso passar, mas tem o Instagram deles, Casa Kombu. E aí lá, essa farinha de tapioca, a que está na embalagem, que parece uma garrafa, também eu encontrei lá. Lá eles têm só produtos da região norte do país. Então, vocês vão encontrar feijão manteiguinha, cupuaçu de diversas formas. Vocês vão encontrar até, que eu achei fantástico isso, eu tenho que falar sobre, eu quase trouxe só para vocês provarem, porque nem sempre todo mundo provou, o tacacá, já separadinho, só para você aquecer. O tacacá é um prato extremamente típico da região norte do nosso país, que basicamente consiste de você ter esse tucupi também, você trabalha com camarão seco, o tucupi é temperado com o jambu e outros ingredientes, e é servido com uma goma, que é essa goma da tapioca, que é aquela goma, que parece aquela goma que a gente usava, vocês vão falar, gente, muita gente não tem idade para isso aqui, mas na minha época, lá atrás... Quando era pequena, eu lembro da minha mãe fazendo a goma para engomar as camisas do meu pai. E ela fazia goma com isso daqui, com a tapioca. Então, ficava aquela gominha transparente, depois passava ali um produto, colocava nas camisas, e ela passava, essa camisa ficava durinha. Então, essa mesma goma a gente tem no tacacá, e eles vendem já pronto.
tá? Aqui, então, para a gente começar, eu tenho a mandioca que foi cozida. Diga, pode perguntar. Oi, tudo bem? Que vende... Ah, Quer ver uma outra coisa que é de mandioca também, que era da minha época, porque eu comia muito e hoje em dia eu não acho mais? Mandiopan. Quem comia mandiopan? Mandiopan, gente. Só que aquele negócio não era saudável, né? Porque era uma fritura. E, assim, não era saudável porque a gente comia meio que falando assim, é saudável, né? Da mandioca. E aí a gente comia muito. E tudo em excesso não é legal. Eu lembro que minha mãe comprava pacotes e deixava em casa eu à tarde com meu irmão sem fazer nada. A gente fritava aquilo e ficava comendo, assistindo filme como se não houvesse amanhã. Mas é a mesma coisa. A mandioca, inclusive, por ela ter essa versatilidade toda, ela tem sido utilizada, não hoje, né? Esses estudos já têm ocorrido há muito tempo e hoje em dia a gente tem os resultados, obviamente, nos produtos. A gente vai hoje servir para vocês as produções nesse pratinho que é de mandioca. Olha isso! Então, vocês vão comer o nhoque, vão tomar o tucupi e vão mordiscar o pratinho. Não é demais? E não vamos gerar lixo, além de todo o restante do contexto aqui da aula que vocês estão participando. Bom, eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo parmesão para essa massa. Vou colocar, a gente vai trabalhar só com as gemas, tá? Vou colocar uma primeiro, só para sentir aqui a textura da massa, e depois, se precisar, eu coloco mais. E aí, Nath, você traz para mim uma porçãozinha do outro? Vou misturar bem, vou colocar uma pitadinha de sal. Se vocês tiverem a oportunidade, hoje em dia, e isso eu estou dizendo para vocês porque é algo interessante para as comunidades, busquem fazer essas vivências em comunidades que abram as portas para mostrar esses saberes, esses fazeres, esses processos artesanais, não só relacionado às casas de farinha, e aí o manuseio, né, e o manejo da mandioca, mas também a outros preparos que são tradicionais, que têm essa tecnologia ancestral, que essa é uma forma também de alguma maneira, a gente conseguir, preservar essa cultura. Esqueci. Eu preciso de dobro disso aqui, que eu vou montar um prato grande para foto, tá? Aí eu vou colocar aqui agora um pouquinho do polvilho. Estou usando polvilho doce, tá? Vou colocar mais uma gema. É legal quando vocês fizerem, que vocês façam essa mistura com a mandioca ainda bem quente. Obrigada. Porque ela vai facilitar vocês misturarem tudo, tá? Depois eu passo... Acho que a gente vai ter a receita em algum... Depois a gente vai ter a receita completa para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou pegar aqui na mão. Esse daqui é demonstração, então eu não vou fazer, mas só para vocês verem a textura, tá? Que ela tem que ficar. Ó. A gente vai ficar com a textura do nhoque que a gente consegue. Ela ficou amarelinha porque eu usei o ovo, eu ia falar orgânico, o ovo caipira, tá? A gema caipira. E é só gema, não estou usando o ovo inteiro. A gente vai fazer esse formato que a gente faz normalmente para o nhoque. Se estiver grudando, mas não está, a gente pode colocar mais polvilho. Vou fazer aqui para vocês conseguirem enxergar, tá? Achar o quê? Os ingredientes é fácil. Eu vou passar para vocês, tudo direitinho, tá? Vou passar as instruções. Só não vou fazer um mapa porque eu sou péssima de desenho, mas eu passo as instruções, eu prometo. Os meus filhos que falam, mãe, não desenha nada não, que você não é boa. Você não é boa, não. Aí eu falo, então tá. Eu vou só explicar mesmo, porque eu acho que eu sou melhor só explicando. E aí vocês podem deixar na espessura que vocês quiserem e podem cortar isso, tá? A gente pode cozinhar isso aqui em água fervente, como de costume, como a gente faz o nhoque. Ou a gente pode também assar isso no forno por aproximadamente 15 minutinhos. Só para que a gente tenha essa textura mais firminha dele, porque a gente vai finalizar ele agora na frigideira com a manteiga que eu comentei com vocês. Eu preciso só pegar um papel para eu limpar as mãos. Eu vou acender aqui.
E o tucupi, ele tem que estar bem quente, então por isso que eu estou deixando aquecer aqui. Mas aí, esse é o passo da massa, tá? É uma coisa meio Ana Maria, vocês viram, né? Eu fiz a massa, a gente vai finalizar? Diga. De polvilho. Ó, essa receita que eu estou fazendo, ela aproximadamente vai ter, se não me engano, 50 gramas no máximo de polvilho, tá? E a gente pode trabalhar com uma quantidade até maior de mandioca. Eu só coloquei aqui para dar o ponto mais ou menos rapidinho para vocês verem a textura que tem que ficar, mas eu passo as quantidades também, tá bom? Aqui, nós vamos fazer agora essa finalização para vocês entenderem. E aí, o que eu quis fazer nesse prato? Ele é um prato que ele vai ter muitas dessas características que a gente está comentando de uma cultura indígena, porque a gente tem no norte do país, muito provavelmente, uma gastronomia, uma culinária que é o mais próximo possível do que existia na época realmente onde houve a chegada dos portugueses até aqui, dos povos originários de fato. Mas aí eu quis dar um toque também, aqui, que eu acho que é legal, que é parte dessa pesquisa que eu tenho feito de uma alimentação da diáspora africana. Quando a gente fala em diáspora, a gente está falando desse movimento de uma necessidade brusca, ou não necessidade, mas de retirada brusca dessas pessoas da sua terra de origem, ou desse deslocamento que essas pessoas precisam ali naquele momento ter, para que elas sejam salvas por alguma questão que elas estejam sofrendo ali. E aí, quando a gente fala em alimentação da diáspora, eu estou falando desses alimentos que vieram de África para cá. Então, nesse nosso prato hoje, vocês vão comer também um quiabo, que é um alimento, um desses ingredientes que vieram da África para cá, tá? Eu vou passar o nosso nhoque nessa manteiga que eu coloquei aqui, só para ele ficar douradinho. Ó, vocês vão ver, vai dar talvez para enxergar, mas deixa eu ver se eu consigo pegar um. Mas ele fica, ó, quando vocês passarem na manteiga, bem douradinho por fora, tá? E assim que ele fica gostosinho, acho que fica mais interessante dessa forma. Aí a gente vai fazer aqui um fundo com o tucupi. Vou montar aqui um prato bonito para vocês verem. E no passe de mágica, vocês vão ver que vão chegar todos os pratos para a degustação de vocês. Um negócio de louco aqui. Aí quando chega em casa vai fazer, né, são 50 passos. Não, estou brincando, é fácil. Que isso, que horror. Mas é fácil sim. Mas ó, e mexe, e trabalha com as mãos, vocês vão misturar tudo com as mãos, coloca as crianças para fazer junto também, que é muito bacana. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o tucupi, bem quente, no fundo do prato. Para quem gosta do jambu, vocês podem colocar esse jambu fresco, para ele dar aquela sensação. Não sei se todos conhecem, mas o jambu é aquela erva que ele dá aquela sensação de dormência na boca. Vocês podem colocar. Agora é só para fazer aquele showzinho. E aí a gente vai montar o prato aqui bem bonito para vocês. Vou colocar o quiabinho aqui. Aí a gente vai usar a Catalônia. Eu vou usar, mas se vocês não gostarem desse amargor que ela tem, vocês podem usar alguma outra erva, tá? As folhas de mostarda, elas são um pouquinho menos amargas. Vocês podem usar as folhas de mostarda, de repente. Mas eu acho que fica legal, fica interessante com a Catalônia. Aí essa castanha, que eu comentei com vocês que eu ia colocar, eu vou pilar ela aqui no pilão. O pilão é esse artefato ancestral, indígena, que a gente tem nos povos africanos também, que ele não só serve para pilar os alimentos,
como ele serve para descascar o arroz, para fazer preparos aqui, muitas vezes que você precisa ter essa textura mais homogênea. Então, tem um preparo africano, por exemplo, que chama fufu, ou funge, que a gente faz no pilão com a mandioca, isso vai virando uma massa única, como se fosse um purê. Diga. Rúcula é bom também. Uma coisa boa de colocar aqui também, que eu amo de paixão, e que eu só não coloquei, porque às vezes, eu sempre falo e gera polêmica, aí eu fico meio chateada, eu falei, nem vou levar. É o coentro, gente. Coloca coentro como se não existisse amanhã. Coloca coentro, assim. Que vocês vão ver que fica muito gostoso também, tá? Agrião fica muito bom também, para quem não gosta tanto também do amargor. A castanha eu gosto de deixar ela mais inteirona, tá? Mas vocês podem deixar menorzinha se preferirem. E aí a gente vai usar essa espécie de pipoquinha aqui de mandioca, que é essa farinha de polvilho aqui, de tapioca. Que ela é meio adocicada, como eu falei para vocês. E é isso, gente. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Talvez não dê para ver daí, mas vocês podem levantar para ver e tirar foto e tudo mais, que esse pode ficar aqui à mostra, mas levantem para vocês verem. Mas basicamente é isso, ó. A gente tem aqui uma boa quantidade do tucupi. Eu quero que vocês vejam a cor desse tucupi. Achei que estava queimando. Vejam como ele fica amarelinho. E aí ele normalmente quando você compra, ele tem um amarelo. Pode vir para cá. É boa essa coisa da cozinha de mãe, assim, ao redor. E o cheiro? Tá bom o cheiro? Tá aprovado? Importante, eu fiquei tensa agora que você foi cheirar o prato, porque eu faço a mesma coisa. Nem todo mundo faz isso. É importante sentir o cheiro do prato. E aí esse tucupi ele é mais clarinho, mas aqui a gente tem ele assim mais com essa coloração intensa porque ele passou por redução, tá? Ali na panela ele está bem cheiroso também. Vocês podem dar uma chegadinha na panela com muito cuidado e puxar assim, ó, o aroma também que dá para sentir desse tucupi, ó, que está bem presente do tucupi. E aqui vocês conseguem ver como ele está cheio de tempero, ele está bem carregado. Ele está com a chicória, ele está com o jambu. Só cuidado que aqui é quente o fogão. Mas ele está bem, ó, tem bastante coisa. Tá vendo? Eu só tirei o amarelinho, mas tem bastante tempero aqui. E aí o quiabo, a gente tem um pensar africano que diz que quem come quiabo não pega feitiço, né? Então a gente sempre traz esse quiabo com essa intenção também de ser algo que de alguma forma vai possibilitar também essa energia boa, positiva, tá? São inúmeras as possibilidades com mandioca, como vocês puderam ver. A gente, muitas vezes em casa, faz uso da forma mais fácil e mais acessível, né, que é o possível. Mas eu acho que é legal trazer o nhoque, porque muitas vezes é só usar a mandioca de uma outra maneira e fazer um outro tipo de preparo, né? O tucupi eu não acho que seja um produto caro. Eu acho que o que às vezes encarece um pouquinho em alguns lugares é essa dificuldade de chegar aqui no Sudeste. Vocês, muito provavelmente, vão encontrá-lo só congelado também, porque ele tem que vir congelado, né? Ele passa por esses processos para a gente tirar essa toxicidade do ingrediente, mas eu acho que vale a pena vocês acostumarem-se a consumir também esse outro preparo. Claro. Sim. Não, você pode pôr no forno, para ele ser que é o primeiro processo do pré-preparo, né? Como se fosse o cozimento, ao invés de você cozinhar em água, para ele não ficar muito encharcado de água, pode colocar no forno. E aí você pode colocar um papel embaixo douradinho. Ele cria já, então se você não quiser passar aqui, não precisa, tá? Você pode passar azeite, colocar no forno com azeite, que aí ele já vai ficar levemente douradinho, tá? Pode pergunta. Eu vou lá falar para as meninas para a gente já servir. Já. Pode. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, as meninas vão finalizar lá para a gente começar a servir, tá? Mas eu queria entender de vocês, alguém já visitou alguma casa de farinha, por exemplo? Já? Aqui em qual estado? Manaus?
Ah, lá para cima já também, legal. Eu acho muito interessante a gente pensar essa cultura, que é uma cultura ancestral, porque ela se mescla muito com a cultura de outros povos que vieram para cá, mas que muitas vezes acabaram também sofrendo apagamento, né? Eu acho que é importante que a gente tenha esse pertencimento com relação ao alimento, saber que a mandioca é nossa. Eu acho que é importante porque isso gera essa sensação de pertencimento, mas eu acho que é importante também entender essas transformações ao longo do tempo, né, no que diz respeito à domesticação e, a partir daí, também os vários preparos que foram possibilitados, obviamente, com outras culturas que vieram de fora para cá. É claro que a gente entende também não só os pontos positivos dessas contribuições, mas os negativos também, com relação às agressões que os povos originários eles receberam, mas a gente precisa, eu acho que enxergar essa riqueza, né, dessa diversidade cultural que a gente tem. Então, tem preparos diversificados mesmo. A gente pode pensar na vaca atolada, nas paçocas, né? Não a paçoca de amendoim, mas a paçoca que a gente faz com carne seca, que se faz muito no Nordeste, se faz muito no Sul, entre outros preparos com essa base. Aquelas passando para ver, né? Que horror, pode passar. Eu não estava conferindo nada, gente, que horror. Casa Kombu. COMBU. Talvez esteja só como Kombu, dá uma olhadinha. Mas fica aqui na Bela Vista. É, na Bela Vista. Tudo. Eu recomendo. E eu gosto dos preços de lá também. Eu gosto. Mas lá é pequeno, só que tem. Você vai achar o tucupi, vai achar açaí mesmo. Tem o tacacá pronto. E aí, quando eu falo açaí, eu estou falando do açaí sem leitinho, banana, só o açaí puro mesmo. Né? Tá bom? Congelado. Mas isso é muito bom. Provem, se vocês nunca tiveram oportunidade, tentem provar o açaí puro mesmo, né? No norte do Brasil, a gente não come o açaí dessa forma que é comido aqui, com leitinho, Nutella, crisps de não sei, milhares de coisas. É só o açaí puro e muitas vezes relacionado a um prato salgado. Então, você come um peixe frito com o açaí, com essa farinha aqui, que eu mostrei para vocês, que está passando aí, que é de tapioca, que é uma delícia, é fantástico, eu gosto demais. Não sei se lá se a senhora comeu lá em Manaus, eu não sei se eles têm o hábito, mas lá no Pará, por exemplo, quando eles tomam um cafezinho da tarde, o café preto, eles colocam a farinha de tapioca no café. E aí você come isso, que ela vai crescendo ali no café, né? Porque ela vai encharcando. E aí você come essa farinha junto ali, toma o café. As farinhas, elas estão presentes no dia a dia em quase que todos os preparos, realmente, né? Então, você vai comer um peixinho, você vai comer com a farinha. Muitas vezes é mais farinha até do que uma proteína animal, né? Porque tem essa questão da escassez. E o tucupi, o que vocês acharam? Ele está bem mais suavizado. Quem conhece tucupi, assim, ele está bem mais suavizado na acidez, porque ele ficou realmente concentrando bastante. Mas eu acho que assim é uma forma muito gostosa de consumir o tucupi. Porque a acidez, às vezes, incomoda, porque é muito ácido, realmente. No começo eu deixo ele ferver mesmo, eu deixo ele começar a ferver, depois eu diminuo e deixo ele bem lentinho o fogo, para ele reduzindo aos poucos. Então, ele ficou 1h30 ali, mas 1 hora... Não, nada diluído, nunca diluo, em nada. E aí, depois de meia hora ali cozinhando lentamente, aí eu começo a acrescentar os temperos. Aí eu coloquei a pimenta de cheiro, coloquei o jambu e coloquei a chicória. Está bem fraquinho no jambu, porque eu estava com um pacote enorme, mas eu pensei, se eu colocar muito, as pessoas podem estranhar também, não sentir o tucupi. Porque o jambu, às vezes, ele chega primeiro, né? E aí ele dá aquela sensação, apesar de estar congelado, e aí eu falei, vou colocar menos jambu para eles sentirem mais o tucupi realmente. Mas aí fica essa texturinha, porque foi passado na manteiga, por fora mais crocantinho. E a mandioca, ela por si já dá textura, né? Então, vocês veem que é um nhoque que ele é mais denso também, mas não é pesado. A mandioca não é um ingrediente que você coma e você fale, ai, nossa, que pesado esse prato com mandioca. Não, é um ingrediente leve, é um ingrediente que realmente ele tem inúmeras possibilidades e benefícios. Eu sou uma defensora, eu até sou suspeita para falar. A castanha, né? E aí vem a castanha, que aí eu acho que dá um toque legal, não só de crocância, mas também dá esse leve dulçorzinho, que eu acho que é bom, porque a folha ela é bem amarga. Para quem nunca comeu Catalônia, talvez até estranhe, porque ela é bem amarga, mas eu acho muito gostosa. E aí, gostaram? É? Eva! Que bom!
A gente vai passar a receita, né, Ariela? Onde que será que fica? No site? Vocês vão receber a receita. E eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem a receita e outras receitas, mas, para além disso, que vocês entendam muito do que a Ariela comentou no início. A comida realmente é política de diversas formas, em várias instâncias, e a comida ela te conta histórias, a comida ela te diz quem você é. Eu hoje sei quem eu sou como mulher negra, moradora aqui dessa cidade, e pensando no núcleo maior do Brasil. Através do alimento, isso me foi possibilitado realmente. Então, acho que é importante a gente se sentir pertencente, e a comida ela te permite isso. Às vezes, a gente não tem esse olhar por alimento. Comida é cultura, e a gente precisa enxergar dessa forma também. É uma expressão cultural que a gente precisa preservar. É nossa, e a gente precisa preservar. Então, eu fico muito feliz e agradeço a escuta de vocês, porque eu acho que é sempre importante. Vocês virem até aqui, se permitirem a escuta é muito importante, porque nem sempre as falas são tão fáceis de ser digeridas, porque a gente fala sobre questões que nem sempre são fáceis de se discutir, mas eu acho que é importante vocês também se permitirem. Esse também é um passo importante, então obrigada pela escuta. Foi ótimo. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Que bom, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, amei. Obrigada mesmo. E é isso. Então, eu estava numa universidade, mas esse ano eu me desliguei, que eu quis tocar esses outros projetos. Mas eu estou por aí. Vocês podem me acompanhar nas redes, que lá eu sempre divulgo. Eu vou estar em tal lugar. Sempre tem. Meu Instagram é Chefe Aline Guedes, sem o E, Chefe Aline Guedes. E lá eu posto sempre, não só conteúdo sobre a minha pesquisa, tem algumas bobagens, óbvio, porque é um Instagram, mas tem toda a minha agenda também de cursos e palestras, para onde eu vou e aonde eu estou, e aí dá para saber um pouquinho lá também. Tá bom? Mas se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma informação mais específica, me mandem mensagem lá também que eu respondo. Tá bom? Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Comam o prato também. Comam todo o prato, que assim, a gente não gera lixo. Obrigada. Mais um. Para vocês também. Eu quero agradecer as meninas que ficaram lá na cozinha. Queria que elas... eu queria que vocês, por favor, fizessem esse carinho de dar uma salva de palmas também. Claro, para o pessoal todo da organização, que foi incrível, mas para as meninas que me ajudaram. Vem para cá. Maravilhosas. As meninas são alunas da FAM, Faculdade das Américas, elas estão no último semestre, né? Natália, minha amiga, também cozinheira. Obrigada a vocês também. A gente não faz nada sozinho, né? Então, acho que é importante isso. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Vamos tirar. Pode. Obrigada.